Boa tarde, me chamo Maria Eduarda Vieira Marcelo e sou aluna do curso 2º Biotecnologia Vespertino. Hoje eu estou aqui para apresentar um seminário sobre princípios de regulação gênica e exemplos de regulação gênica em procariotos. Primeiramente, vou começar falando o que é expressão gênica. O termo expressão gênica refere-se ao processo em que a informação codificada por um determinado gene é decodificada em uma proteína. Em outras palavras, processo no qual a informação que está contida no gene é decodificada à produção de uma determinada proteína. E a regulação se refere a qualquer ação nesse processo que possa permitir ou proibir a expressão do gene. Agora vamos falar como uma única célula pode dar origem a tipos celulares tão distintos. Na hipótese 1, durante a diferenciação, apenas os genes que codificam as proteínas que serão expressas naquele tipo celular são mantidos. Na hipótese 2, todos os genes são mantidos, mas somente as proteínas específicas ao tipo celular são expressas. Na primeira hipótese, os genes que estão sendo, por exemplo, no tecido adiposo, são específicos para o tecido adiposo, e assim por diante. Qual das hipóteses é a mais correta, que está correta? A segunda, pois todas as células contêm o mesmo material genético de um organismo. O que muda entre as células distintas ou entre as condições fisiológicas são os genes que são expressos. Agora iremos falar sobre o controle das proteínas celulares. Essa regulação ocorre em diferentes níveis. Ela pode ocorrer durante o processamento pós-transcricional do mRNA e também pode ocorrer no processamento pós-traducional. Depois da produção da proteína, ainda é possível regular ou não esta proteína. Quais são os níveis onde ocorre essa regulação? No início da transcrição, no processamento pós-transcricional, a degradação do mRNA após a tradução, o processamento pós-traducional, degradação das proteínas, endereçamento e transporte. Nesses 7 níveis é possível controlar a expressão de um determinado gene. Agora irei falar quais são os objetivos da regulação de expressão gênica em bactérias e em organismos multicelulares. Nas bactérias, serve principalmente para permitir que a célula se ajuste às mudanças nutricionais no ambiente de forma que seu crescimento e divisão sejam otimizados. Elas usam o controle da expressão gênica para se adaptar às mudanças nutricionais do ambiente. Em organismos multicelulares, a expressão gênica controlada regula um programa gênico fundamental para o desenvolvimento embrionário e a diferenciação. A expressão de gene e proteína é controlada em 2 níveis. A regulação de genes independentes de ser procarioto ou procarioto pode ser controlada em 2 níveis. Primeiro, o temporal, quando um determinado gene/proteína só é expresso em um tempo determinado. Por exemplo, proteínas que só são expressas no embrião ou durante uma determinada fase do ciclo celular. Segundo, a nível espacial, quando a expressão de uma determinada gene-proteína é diferente dependendo do tipo celular. Por exemplo, proteínas que só são expressas em células nervosas ou no tecido muscular. Além disso, existem genes que são expressos em famílias distintas. Primeiro, a família dos genes constitutivos, que são genes que são expressos em todas as células. Esse gene vai dar origem a proteínas essenciais para a manutenção da vida, normalmente envolvidas em processos básicos como geração de energia, replicação e manutenção do material genético. Eles são chamados de Hounsing-Ping genes. A segunda família é a dos genes regulados, genes expressos em alguns tecidos, cuja função está diretamente relacionada à função do órgão-tecido. Genes expressos em somente um tecido, de função altamente especializada, exemplo, beta-globina. E genes expressos em somente uma célula, e todas as células clonais descendentes dessa progenitora, exemplo, maturação de anticorpos do linfócito B. A regulação da expressão gênica em procariotos. Eu vou falar sobre ópero. Grupo de genes são expressos como uma unidade, além do promotor e das regiões regulatórias. Geralmente, os genes de um ópero codificam proteínas que atuam numa mesma via metabólica, geralmente catalisando reações sequenciais. E por fim, irei falar sobre os princípios básicos da regulação gênica em procariotos. Eles
necessitam ter mecanismos rápidos e eficientes de adaptação à mudança no ambiente. Produtos gênicos que funcionam em conjunto normalmente têm regulação da expressão semelhante ou estão organizados em óperons. A transcrição da maioria dos genes está em um estado bloqueado. A dissociação desses dependente de um indutor, normalmente uma molécula pequena. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho e assim finalizo o seminário. Obrigada!